possam ser feitas não só por mensagem, mas também através do microfone aberto. Hoje, o tema da Academia Farma Mais é relembrar para aconselhar. Foi um tema que nós pensamos que é atual, diz respeito diretamente aos equipamentos de proteção individual, algo que no nosso dia-a-dia está cada vez mais presente e no dia-a-dia da farmácia é uma realidade, se calhar, ao minuto. Então, como é que nós queremos hoje ou gostávamos que fosse hoje a vossa participação? É suposto ser uma sessão de esclarecimento que, já como é conhecido por parte da Academia, tem sempre um fundo científico, ou seja, nós, é claro que partilhamos todas as nossas opiniões e damos exatamente também algumas indicações, mas tudo o que nós queremos passar é que são opiniões sempre com ciência por trás, ou seja, com um fundamento de verdade. O que nós pretendemos é que realmente seja formar para bem aconselhar, porque é realmente isso que nós queremos, é o nosso lema, mas essencialmente que vocês possam esclarecer as nossas dúvidas, porque uma das nossas regras máximas é que vocês possam, na Academia Farma Mais, na empresa Farma Mais, encontrar não só os produtos, mas acima de tudo o conhecimento. Cabe-nos a nós decompor essa informação sobre os mais variados temas para vos apresentarmos. Por isso, sintam-se sempre no direito de fazer perguntas ou até mesmo sugerir temas que nós possamos realmente aconselhar para vocês. Comigo tenho também o Celso Amaral, farmacêutico, que em conjunto comigo, Gonçalo Saldanha, sou fisioterapeuta. Vamos então fazer hoje aqui o relembrar para aconselhar e então expor alguns temas que são atuais. Celso, queres então dizer alguma coisa? Sim, eu penso que... Bons dias, pelo menos. Exatamente, bom dia, acima de tudo, primeiramente. Acima de tudo, é um tema que basicamente vai relembrar alguns conceitos que têm vindo ao de cima. E como já disseste, Gonçalo, acima de tudo, garantir que a informação é validada. Nós vamos usar uma linguagem muito corrente, a linguagem que a DGS e a Organização Mundial de Saúde também estão a utilizar. Alguma desta informação eu penso que poderá ser útil para as farmácias, os profissionais de saúde, que são de primeira linha, digamos, nestes aconselhamentos, possam utilizar alguma da informação que vamos ceder aqui, de forma a também poder usá-la nas redes sociais, porque hoje em dia é uma comunicação muito direta com o consumidor, mas acima de tudo para aconselhar em algumas fases, digamos, que surjam, porque nós sabemos que os produtos que vão proteger os utentes e vão garantir algum tipo de segurança, nem todos estão disponíveis e poderemos aqui ter várias oportunidades de proteção, de segurança que podem ser aconselhados e vamos esmiuçar um bocadinho mais este tipo de aconselhamento que pode ser feito por parte da farmácia e dos profissionais, tendo em conta também a ajudar no atendimento diário. Penso que podemos avançar para o slide seguinte, certo, Gonçalo? Deixa-me só falar um pouco sobre este slide, ou seja, este slide está realmente atual. Estamos a falar de um slide que faz exatamente a comparação da aerosolização, ou seja, do quê? Daquilo que é aerotransportável, ok? Dentro da tosse e do espirro, ou seja, da cough e do sneeze, que está exatamente aí, ou seja, a falar sobre não só aquilo que em termos de velocidade atinge, ou seja, os 10 metros por segundo e os 50 metros por segundo, no que diz respeito à tosse e ao espirro, e essencialmente aquilo que é o mais comum também, ou seja, que é só numa respiração normal. Isto torna-se importante porquê? Porque cada vez mais nós vemos o debate sobre as máscaras, a utilização das máscaras, sim, se não, se para profissionais de saúde, se para o comum dos mortais, e realmente nós temos que conseguir informar a população que o objetivo é realmente criar uma barreira. Isso é o que nós queremos, ou seja, se a barreira vai ser criada com uma cirúrgica, com uma lavável, com uma viseira, o essencial é que realmente isto seja algo, ou seja, físico, algo que realmente impeça que haja esta proliferação. No que diz respeito propriamente à filtração, não é aqui a grande importância, e já vamos ver depois nas máscaras uma a uma, mas chamava-vos a atenção para quê? Para realmente ou seja, este slide, que ilustra bem que quando nós falamos dos 2 metros de distância, se calhar num espirro poderíamos estar a falar um bocadinho demais. Ora, para que é que serve este slide? Primeiro, para alertar, mas em segundo, para dar um alerta e ao mesmo tempo também fazermos uma espécie de brincadeira, não é? Porque se vamos então estar à espera que uma pessoa que espirre e toda a gente tem que manter cerca de 6 metros, então começamos todos a funcionar em bolhas. Por isso é importante desmistificar estes conceitos e realmente
que a farmácia possa ter esta explicação e que seja clara, dizer a uma pessoa que a tosse pode ir realmente até 1,5 metro, que um espirro pode ir até 6 metros, e o que nós pretendemos é a utilização de uma barreira, por isso utilizamos o cotovelo para fazer essa contenção, utilizamos as mãos, etc. É realmente um slide ilustrativo ou seja, desse assunto que está realmente a ser discutido. Sintam-se no direito de interromper, cada vez que for necessário. Celso, bora, força. Máscaras faciais cirúrgicas são aquilo que está mais em moda para fazermos essa procura. Ou seja, nós podemos classificá-las de P1, P2, P3, mediante o grau de filtração que realmente elas possam ter. Elas são consideradas hipoalérgicas e inodoras. Nós colocamos o inodoras entre aspas, porquê? Porque, e sabemos que isto está a começar a acontecer, e as farmácias ainda mais, que é as pessoas estão a fazer reutilização, ou seja, então o inodoro realmente deixa de ser quase algo que é uma característica. Porquê? Porque passa realmente a ser uma verdade. Porque as pessoas estão a fazer essa utilização, estão a utilizá-la para ir às compras, colocam-na a arejar e vão utilizá-la passado 3, 4, 5 dias quando voltarem a sair. Por isso, tudo o que é o vapor de água que vem com a respiração, os sítios por onde passaram, as partículas que foram filtradas, acabam por estar lá e dar realmente o início a alguns odores. Claro que uma máscara destas permite respirar de forma normal, deve ser alterada de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas, devemos ter os cuidados em lavar as mãos antes de a retirar, em lavar as mãos depois de a retirarmos, e andou também uma discussão sobre qual é que era o melhor sítio para se colocar. Eu acho que é importante nós aqui falarmos, e eu há pouco discuti isso com o Celso, que nós quando estamos a falar de profissionais de saúde, estamos a falar de profissionais de saúde e toda a gente está dentro do teatro da saúde. Mas não podemos comparar, e eu mesmo enquanto fisioterapeuta, e nós que temos acesso realmente aos doentes que estão entubados e tudo mais, porque fazemos toda a parte da respiração e ajudamos realmente, ou seja, a fazer a aspiração, a manutenção das vias aéreas, é realmente importante que, a quando desse trabalho, que a máscara seja realmente descartável de todos os produtos para não haver transporte no meio ideal. Chamamos o meio ideal o quê? Chamamos o meio ideal temperatura e ambiente normalmente dos hospitais e depois então também o hospedeiro, ou seja, que somos nós que vamos realmente fazer esse transporte para outro. É nosso conselho, e nós fomos procurar também outras fontes, que realmente para o normal, para o dia-a-dia normal mesmo, ou seja, que seja só para sair para ir às compras, que se há um aconselhamento de uma utilização de uma máscara, ou seja, de uma proteção, essa deve ser aconselhada como uma barreira física. Aqui não se coloca realmente os graus de filtração, não estamos a falar de uma aerosolização por uma utilização de uma pistola de pintura que vai fazer com que as partículas fiquem ainda mais pequenas e que possam ser inaladas. Não estamos a falar de uma aerosolização de alta velocidade, não estamos a falar de graus, ou seja, aqui de filtração que sejam realmente laboratoriais. Estamos a falar sim de uma barreira e a verdade é essa, é isso que nós pretendemos explicar às pessoas. Claro que num mundo ideal, se tivéssemos grande quantidade destas máscaras disponíveis, seria realmente a cada saída, cada utilização e então descartar. Se estamos realmente em contenção, e nós sabemos que o próprio Centro de Controlo de Doenças americano tem realmente no seu manual o aconselhamento, por exemplo, de lenços, sejam de seda, de algodão, para poder fazer face a certas, ou neste caso à escassez deste tipo de máscaras que garantem P1, P2 e P3. Não sei se há alguma questão, Celso, eu sei que tu queres acrescentar aqui algum pormenor. Este provavelmente é o produto que mais solicitam nas farmácias diariamente e a verdade é que nós sabemos que elas estão em ruptura. Nós temos muita dificuldade em responder a esta pergunta. Porquê? Porque os utentes, visto que se fala da utilização das máscaras cirúrgicas como um bem de proteção não só de quem está infectado, mas também de prevenção de ficar infectado, que essa nuance também está a ser alterada no discurso das instituições de saúde que regulam, digamos, estes procedimentos. Sabemos que estas máscaras são de difícil acesso porque estão a ser realmente canalizadas para os profissionais de saúde que estão realmente a trabalhar com as pessoas que têm realmente a infecção. Ou seja, os utentes que diariamente vão à farmácia vão ter alguma dificuldade, e daí o uso de outras alternativas. E eu aqui acho que, sem dúvida, enquanto profissional de saúde, é usar o bom senso, como o Gonçalo gosta muito de usar, apelar ao bom senso e garantir que realmente que haja uma barreira, que as pessoas efetivamente tenham alguma proteção que lhes garanta alguma segurança de poderem fazer o seu dia-a-dia de forma minimamente protegida.
acima de tudo acho que é isso, é efetivamente ter muito cuidado com a utilização, a colocação, a retirada dos produtos e a lavagem contínua das mãos, e descartar, sem dúvida. Estas têm uma desvantagem em relação a outros produtos, que é realmente a utilização descartável, que faz com que também seja um procedimento que hoje em dia está caro, não é? Sabemos que as máscaras subiram bastante o preço, e aqui também a farmácia pode dar alguns conselhos nessa vertente, que é a utilização da máscara lavável, que vamos falar a seguir, e também antecipo. Gonçalo, não sei se podemos fazê-lo. Podemos e devemos, bora, próximo slide e vamos a isso. Ok, qual é aqui o paralelo que nós pretendemos fazer? Nós pretendemos realmente esclarecer que a principal característica das máscaras cirúrgicas é realmente, ou seja, o ser descartável e ser fácil de utilização, mas altamente indicada para os profissionais de saúde, ou neste momento em termos de prioridade para os profissionais de saúde. E depois então temos a solução de recurso, ou seja, uma solução que se possa chamar, não se pode chamar de último recurso, mas que tem vindo a ganhar cada vez mais força. Nós sabemos que existem diferentes tipos de máscaras reutilizáveis, por norma são os filtros que são substituídos. Nos filtros, temos os filtros de papel, temos os filtros de carbono, temos os filtros para químicos, ou seja, nós temos toda uma panóplia de filtros que permite o quê? Primeiro, permite uma higienização da própria máscara. Eu tenho aqui para vos mostrar mais ou menos, isto poderia ser exatamente aquilo que é, ou seja, isto é um filtro e isto é a máscara. Os filtros são agarrados aqui, vocês devem ter visto isto já nas lojas de bricolagem. E nas lojas de bricolagem, quando nós vemos isto, nós sabemos que para diferentes tipos de trabalho, estes são os diferentes tipos de filtros que eu vou fazer a utilização. Ou seja, eu posso descartar os filtros e a partir daí eu tenho uma máscara que pode ser higienizada. Ok, o que é que nós pretendemos então aqui fazer o paralelo? É que nas máscaras cirúrgicas e nas máscaras reutilizáveis, nós sabemos que dependendo da gramagem, dependendo da qualidade do tecido, da impermeabilização que é dada e depois então do cuidado, nós sabemos que podem ser utilizadas de uma forma segura para esta função, ok? Em que nós temos um grau de filtração que não é aquele que realmente seja de níveis laboratoriais, mas acima de tudo que ela faça uma barreira física para que a pessoa, por exemplo, possa tocar nas coisas e, sem luvas, se levar as mãos, não toque diretamente no nariz e na boca, que são realmente os pontos de entrada. E podemos fazer também aqui já um paralelo com o quê? Com a própria viseira. Ou seja, se nós estamos muito preocupados porque queremos algo que nos realmente vá fazer a filtração, nós sabemos que, agora brincando com a situação, um perdigoto a saltar diretamente da boca de alguém infectado para um olho pode ser exatamente também uma porta de entrada. Porque exatamente o que nós pretendemos também é que não é só aerosolização, mas é um contacto direto. Então, se nós formos por essa norma, nós teríamos que andar de óculos totalmente fechados, teríamos que andar, ou seja, de máscara integral para fazermos realmente uma total proteção. E aí então, entraríamos no extremo, onde já estamos quase numa guerra nuclear, química e biológica, e iríamos fazer uma utilização disto. Okay? E não é isso que nós realmente pretendemos. Ou seja, o que nós pretendemos é esclarecer e elucidar que, com os devidos cuidados, uma máscara reutilizável pode ser aconselhada aos utentes. Ao ser aconselhada aos utentes, deve ser aconselhada com um pouco mais de cuidado. Porquê? Porque aí devemos ter realmente o cuidado de ensinar essa reutilização. E isto sim acaba por ser o cerne da questão. Enquanto que a venda das caixas de máscaras descartáveis pode ser, as pessoas sabem para que é que serve, utilizam e deitam fora. Depois existe realmente a contenção, porque aquilo está caro, tem que dar para toda a família, tem que durar durante toda a pandemia, não sabemos a duração da pandemia, vamos fazer uma reutilização e começa aí um ciclo vicioso de má utilização. Enquanto que se calhar um bom conselho dado e nós fazermos realmente uma boa explicação sobre a lavagem e a higienização de uma coisa reutilizável, acaba por ser se calhar bastante mais proativa e acabamos por libertar realmente todas as outras máscaras para os profissionais de saúde durante os períodos de escassez, ok? Que nos entendam que nós estamos a falar aqui de uma situação de recurso que permite trazer à farmácia não só o produto, mas acima de tudo algo que é realmente, ou seja, que está descrito como sendo uma opção. Nós fomos pesquisar ao Centro de Medicina Tropical, fruto também de algumas das minhas viagens em trabalho, onde realmente uma das soluções passa realmente por, não havendo as máscaras cirúrgicas, ou seja, com estes graus de filtração, é a utilização realmente de tecidos.
E isto sim, nós temos o quê? Que ter em atenção as várias camadas de tecido, como é que ele é feito, a estrutura, ou seja, as 3 camadas, estamos a falar de algodão, de poliéster, estamos a falar de impermeável, estamos a falar de 2 camadas de algodão. Depois, em termos da adaptação que nós queremos dar, não só pelo quê? Não é pela entrada de ar, porque não, mais uma vez, ou seja, aquilo que nós vemos a ser utilizado pela GNR e por tudo, que é só com a viseira e tudo o resto pode ser entrado. Reparem que, mais uma vez, estamos a dizer exatamente aos nossos utentes que não é o grau de filtração, é o grau de proteção que nós queremos dar para que não saia nada da nossa boca que possa flutuar livremente, não é flutuar, mas que possa ir diretamente, porque o que nós queremos é explicar que isto não é só uma questão de flutuar. Ou seja, estamos a falar de algo que é pesado e que realmente a partícula vai acabar pela gravidade a atingir. Depois, o que nós queremos também é um acabamento antibacteriano e, acima de tudo, a economia. Ou seja, se por um motivo a pessoa paga um preço que realmente é superior, nós também sabemos que, em termos das utilizações, a pessoa garantindo, por exemplo, 2 máscaras para ela, acaba por ter uma que está a secar e que foi lavada e higienizada e podendo usar a outra. Em termos do conforto, acabamos por ter tecidos, normalmente, ou seja, a presença do algodão é bastante mais confortável, porque permite que a passagem, seja do vapor de água, seja realmente mais forte, mas evita que a pessoa, quando tosse, quando espirra, haja realmente a projeção, que vai dos 2 aos 6 metros, dependendo de tosse e de espirro. Alguém tem alguma pergunta? Celso, avança tu com os... Eu penso que falaste de todos os pontos que são fulcrais neste aspecto, que realmente é uma alternativa viável, que realmente em Portugal estão a ser produzidas em algum número, digamos, de forma um bocadinho adaptada àquilo que é o regulamento sobre as máscaras, mas que efetivamente garante, acima de tudo, uma proteção e que são adaptadas ao conceito de barreira. O acabamento antibacteriano que estão a ser aplicados neste tipo de máscaras reutilizáveis garante-lhes realmente, com uma lavagem aproximadamente de 45 graus, 40 graus, uma utilização de mais de 50 vezes até 100 vezes. Ou seja, vai garantir realmente uma proteção, um uso confortável e acima de tudo, um método que é reutilizável, garantindo que as máscaras descartáveis possam ficar disponíveis realmente para os profissionais de primeira linha e que vão ter realmente uma necessidade maior do que as pessoas que diariamente ainda trabalham ou que têm que se deslocar. Está bem? Desculpe, okay. Posso fazer uma pergunta? Força! Em relação se calhar a pergunta não tem muito sentido, mas as máscaras que nós conseguimos utilizar, conseguimos arranjar, são as podem ser lavadas? Não. Quais? Não percebi. Quais são as máscaras que vocês podem... Aquelas tradicionais cirúrgicas que não seriam reutilizáveis, mas que nós... Não. Devido o próprio tecido, ou seja, que é fabricado por norma em tecido, não tecido, não permite ser lavável. Ou seja, a impermeabilização que lhe é dada após a primeira lavagem estaria perdida. Então estas que estão a falar de lavar são as que estamos a falar são tecido. Tecido, ok. Tecido. Ou seja, estamos a falar de um produto que é construído com diferentes tipos de tecido e esses diferentes tipos de tecido, depois acompanhado de uma impermeabilização, permite realmente garantir o quê? Garantir um determinado número de lavagens, que são normalmente sempre superior a 50, ok? Mantendo o quê? Mantendo realmente as regras de temperatura em termos da lavagem, porque é muito importante nós falarmos sobre a degradação do próprio material, ok? Reparem que a própria máscara cirúrgica não pode ser indicada para uma utilização superior de 4 a 6 horas. Se tivermos aqui a falar de fatores como temperatura e umidade, ainda vamos reduzir esse tempo de utilização. Acompanhamos sempre isto como, por exemplo, nós damos um tratamento impermeabilizante a um calçado. Esse tratamento impermeabilizante a um calçado, passados X utilizações, tem que ser novamente recolocado. Ora, nos equipamentos de proteção individual, sejam eles esterilizados ou não esterilizados, tem sempre que se dar esse tratamento, tem sempre que se fazer essa manutenção. Nas máscaras não esterilizadas cirúrgicas, entenda-se que a necessidade não é a esterilização, a necessidade é evitar que quem está a fazer a utilização faça realmente, ou seja, uma proliferação para o meio. E não deve ser lavada. Primeiro estamos a ir contra tudo aquilo que é o descartável, porque o descartável não está preparado sequer para ser reutilizável. E depois, porque o próprio material perde